Pois é, meus irmãos. Então é necessário que haja uma clareza na exposição das Escrituras, é necessário que haja uma pregação bíblica nos púlpitos. Ah, essas questões que nós tratamos aqui, elas crescem nessa aparente igreja, nessa aparente religiosidade, porque está a faltar a pregação do evangelho bíblico. As igrejas tiraram a Bíblia do púlpito, se prega agora os corações dos pastores, as ideias deles, o que eles pensam. E o evangelho de Cristo não está a ser pregado, a cruz não é pregado, o arrependimento não é pregado, o pecado não é pregado, o inferno não é pregado. Não se leva as pessoas àquele evangelho que Jesus pregou e ensinou a pregar. Então, hoje, o homem quer substituir isso. Por exemplo, deixa eu falar-vos isso. Isso é muito interessante porque acontece muito, ok? Muito é importante nós percebemos isso. Há tempos, no meio de uma pregação que fiz, havia esse homem que, através de uma irmã, ele disse: olha, mas o teu pastor fala muito de pecado, o teu pastor fala muito dessas coisas, está sempre a julgar os outros, está sempre a julgar as outras igrejas, porque falsos profetas e tudo isso mais. Em vez de ele se preocupar com os lugares, a igreja, a Bíblia está a desaparecer, e isto mais, isso, aquilo. E ele deveria se preocupar mais com isto. Então, aqui é exemplo de cristãos diluídos. Na verdade, não deveriam nem usar esse nome, sabe por quê? Porque eles têm uma noção que cristianismo, a Bíblia deve se moldar a ele mesmo, se moldar aquilo que ele pensa, ao sentimento dele, ao humanismo dele. E não é verdade. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a única fonte de autoridade, a nossa única fonte de regra de fé e autoridade. A Bíblia não se dobra aos homens, não pode. São os homens que têm que se dobrar à palavra de Deus. E eu quero mostrar-vos uma coisa, já que estamos a tratar disto. Olha o que é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai tratar da pureza da igreja. Não é? Havia essa impureza na igreja de Coríntios. No versículo 1 ele vai tratar de imoralidades e vai tratar daquelas confusões que estão a haver na igreja. A igreja está a tolerar algumas coisas erradas. Mas eu quero chamar-vos a atenção para o versículo 9. Depois dele tratar de muitos assuntos concernente à impureza, não é? Concernente à impureza que está na igreja e as exortações que ele vai trazer. No versículo 9, há uma coisa aqui muito importante. Por quê? Porque essas pessoas, esses ditos cristãos que não querem o evangelho, não querem a Bíblia, não querem arrependimento, não querem sinceridade, a vida deles é: opa, eu quero uma coisa que me faz sentir bem. Mas a Bíblia não é para te fazer sentir bem. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é para te fazer sentir bem. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós devemos nos moldar a palavra de Deus. Jesus não morreu para você se sentir bem. Jesus não morreu para você conquistar na vida. Jesus não morreu para você colocar as suas opiniões em cima da palavra de Deus. Jesus morreu na cruz para redimir pecadores, para redimir pecadores, para pecadores se arrependerem, para pecadores irem até a cruz, serem lavados no sangue dele. Então, falso evangelho, falsas pregações, evangelho diluído, evangelho que não é o bíblico, não é uma opção, deve ser combatido, deve ser repreendido, deve ser afastado dos púlpitos, deve ser denunciado, porque senão vai matar um grupo de pessoas dentro daqueles que Deus criou, dentro da criação de Deus. Então é preciso. Essas pessoas, elas geralmente têm esse tipo de atitude porque elas não leem a Bíblia. Vamos ser sinceros. Há uma dificuldade, uma deficiência dos cristãos hoje em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. Ok? Entenda uma coisa. Vê a importância de estudarmos a Bíblia. O salmista vai dizer que o prazer dele é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas mais do que isso, preste atenção aqui. Moisés vai morrer, no livro de Josué, Moisés vai morrer, e quando antes de morrer, Moisés prepara Josué para assumir, porque Deus lhe disse para preparar Josué. E quando Josué assume, Deus lhe diz assim: você deve
meditar na minha palavra de dia e de noite para teres bom julgamento. Não faça nada, não tome nenhum julgamento, não tome atitudes sem consultar a minha palavra de dia e de noite. Estude a minha palavra, entenda as minhas leis. Então, não só nós temos prova que a palavra já existia aqui escrita, porque Deus está dessa ordem, mas como é preciso que aquele que dirige o povo, que dirige a igreja, que dirige, que está sobre alguma posição de poder, estude, medite a palavra de Deus e passe, exponha as escrituras como elas são, sem criar, sem inventar. Deus não precisa de nós para aumentarmos alguma coisa. As nossas emoções não podem ser refletidas naquilo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, mas o coração de Deus é puro, perfeito, e não devemos confiar em nós mesmos, nem muito menos nos nossos corações, nas nossas emoções e sentimentos, ok? Muito bem. Então, geralmente, quando as pessoas ouvem esse tipo de coisa, elas ficam chateadas, não é? E começam, mas esse pastor é duro, por que falou isto, por que falou aquilo? Então, a resposta sempre é, esse pastor está a me julgar, só Deus pode me julgar, não aceito o teu julgamento, porque só Deus pode me julgar, porque está escrito, não julgais para que não seja julgado. Espera aí, você lê um pouquinho, lê todo o contexto. Não julgais para que não seja julgado, porque à medida que julgares, sereis julgado. Então, o julgamento tem que ser feito por alguém que não faz. Então, aquele que não é falso profeta ou que não conduz aquele tipo de atitudes, ele deve julgar aquele que conduz. Mas mais do que isso, venha para Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo trata dessa impureza que havia na igreja de Coríntios, todas essas aberrações que estavam acontecendo dentro da igreja, mas no versículo 9 ele vai tratar um pouquinho sobre essa questão que nós estamos a falar aqui. E ele vai dizer assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Preste atenção. Paulo não está a dizer que existem homens sem pecado. Paulo não está a dizer que existem homens que não cometem erro. Ele está a dizer, entre os homens que cometem erro, entre os homens que são impuros, entre os homens que às vezes que são imperfeitos, há puros e impuros. Quem são os puros, quem são os impuros? Mas ele vai continuar. Vamos lá. Já vos escrevi em carta anterior que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso. Quem são? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Ok? Não propriamente aos impuros deste mundo. Ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois nesse caso, terias que sair do mundo. Ok? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém se dizendo irmão, alguém se dizendo cristão, for impuro, falso, ok? Esse que diz ser cristão e é impuro é falso. Ele está dizendo não vos associei com esses, ok? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com estes tal, nem ainda comais. Presta atenção aqui. Deus está a dizer, com aqueles, ok, o julgamento para os impuros lá fora, isso não cabe a nós nem nos preocupamos. Deus é o juiz desses. Mas aqueles se dizendo cristãos, não devemos nos associar. Tem que haver um julgamento, devemos nos colocar numa posição diferente disso. Diferente deles. Não devemos nos associar com eles, não devemos sentar à mesa com eles, não devemos nem comer. Se você acha que o pastor é radical, talvez você não leu ainda a Bíblia. Você não leu ainda a Bíblia. Ok? Versículo 12. Pois, com que direito deveria eu julgar os de fora? Qual é o direito que eu tenho para julgar um mundano se eu sou cristão? Não julgueis, pois, vós os de dentro. O que ele está a dizer? Nós não vamos julgar os de fora, mas os de dentro devemos julgar. Devemos corrigir, mostrar o que está errado, dizer, irmãs, se percebemos que eles fazem isso, são hereges, cometem e vão contra o Evangelho, contra os ensinamentos de Cristo, contra a santa doutrina, não devemos nos associar com eles, nem sentar, nem comer, nem beber. Então, pior são aqueles que, se dizendo cristão, fazem todas essas coisas. Amém? No versículo 13 ele diz assim, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós
o malfeitor. Aqui é o fingido, o cristão fingido. Então, essa ideia de que Deus ninguém me pode julgar, essa ideia é incorreta, ela não é bíblica, ok? Então, o cristão é que julga cristão. É o cristão que deve denunciar aquele cristão falso, aparente. Ok? É um mandamento e nós devemos fazer isso. Então, queridos irmãos, o evangelho puro, para se conhecer o evangelho puro, é preciso que as doutrinas erradas sejam denunciadas. E é preciso que o evangelho verdadeiro volte aos púlpitos. É preciso que o arrependimento volte aos púlpitos. A pregação do Cristo e Cristo crucificado, o arrependimento de pecados para a salvação do homem. É preciso, é necessário, eu diria até que é crucial, vital, que essa pregação volte aos púlpitos, ok? Sem receio, sem medo, e que todas as falsas doutrinas devam ser devam ser denunciadas, renunciadas, como eu queria dizer, renunciadas. Amém? Então, não caia nessa questão que eu não posso, só Deus pode me julgar. Não é verdade. Se você se assume como cristão, a igreja deve te julgar. A igreja deve mostrar que está errado. E se ficar claro que essas pessoas são malfeitores, estão fora daquilo, com esses não devemos nem nos associar. Então, queridos irmãos, é muito sério o que nós estamos a viver. Estamos a viver em tempos em que o evangelho está a ser completamente deturpado, completamente diluído, misturado, e não podemos aceitar isso, não podemos fechar os olhos para isso. Devemos trazer para os púlpitos outra vez a pregação simples, a pregação do evangelho, só as escrituras, a Bíblia como ela é, chamar pecadores para o arrependimento, trazer gente para Cristo, compreensão do que o sangue de Jesus na cruz significa, e entender que Jesus é preeminente, Ele é tudo. Ele não é a ajuda, não é a cereja no topo do bolo, Ele é simplesmente tudo. Cristo é tudo. Amém?